então, hoje é o último domingo de março. Se não me engano, dia 27 de março de 2016. Está acabando mais um. E estamos estudando a epístola desse ano. Você sabe que nós estamos estudando a epístola de João, a primeira, que pode ser dividida em 6 sessões. A primeira sessão nós já terminamos, que foi do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 11, que falou dos filhinhos e a comunhão. A partir do capítulo 2, verso 12, nós começamos a segunda sessão, que é os filhinhos e os seus inimigos. Quem já estudou um pouquinho de teologia, não precisa nem ser em algum instituto nem nada, tem noção de que nós temos 3 inimigos. Nós temos Satanás, que é o inimigo de Deus também. Satanás significa adversário. Nós temos a carne, que é a sarx no grego, que é a natureza pecaminosa, que é aquele traíra que abre a porta para o inimigo entrar. O diabo, ele chega assim embaixo na porta, Jesus fica batendo e ninguém abre, né? Mas o diabo, ele dá um toquezinho só, opa, seja bem-vindo, fica à vontade, a casa é sua, né? Que nós temos um inimigo dentro de nós mesmos, que é a nossa própria natureza, que ele nos infectou lá no Éden. E nós temos um terceiro inimigo, que é um sistema de coisas, que é um labirinto, que é uma armadilha que ele criou para gerar morte, para roubar, matar e destruir, que é o cosmos, como diz na Bíblia, que é o sistema de coisas baseado nos seus princípios, os princípios de egoísmo, os princípios de soberba, os princípios de ganância, de violência, de imoralidade, tudo isso que rege o planeta, que são armadilhas, é um campo minado, no qual estamos peregrinando. E nós estamos aqui naqueles trechos da sessão de os filhinhos e os seus inimigos, onde fala exatamente do relacionamento que nós, os nascidos de novo, os filhinhos queridos do papai, o Tecnon, no seu relacionamento com esse sistema de coisas. E Deus tem uma opinião a respeito disso. Está lá em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. O 15 nós já vimos a semana passada, a gente vai dar só um repassando para entrarmos aqui no 16. Mas vamos ler. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a sua epitomia. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Esse ensino de não ameis o mundo é um ensino muito repetido nas Escrituras, né? O Espírito Santo enfatiza muito essa questão. Nós vimos, por exemplo, que em Lucas 16, 13, que é um outro trecho das Escrituras, que fala essa mesma mensagem, fala que nenhum servo pode amar ou pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é a mesma coisa que o cosmos, que é o mundo. Não tem como você falar, meu coração é todinho de Deus e do diabo. Não tem como, né? Ou, como nós vimos na semana passada, o Isaac se declarando o seu único grande amor, a Lila e a Dalila, as gêmeas, né? Vocês são o único amor da minha vida. Não tem como as duas serem o único amor. Quem fala assim, eu amo a Deus e amo o mundo, tem alguma coisa discordante aí. Não tem como
você falar, meu coração é todinho seu, Deus, e é todinho seu mundo. Não tem como. Não pode ser 100% de mim, 100% de outro. Em Tiago 4,4 é dito, adúlteros, adúlteras, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Em 2 Coríntios 6,15, que concórdia que existe entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. Em 1 João 5,19, um pouco mais adiante aqui na nossa epístola, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está ou jaz no maligno. Não tem como amar. Tem até uns doidão que fazem isso, mas dificilmente você encontra alguém, por exemplo, no cemitério do Bonfim, abraçado lá com a lápide, falando, oh, eu te amo morte, eu te amo esqueleto fedorento, eu te amo podridão, eu te amo barata, eu te amo rato, eu te amo morte. Tem uns doidão, não tem? Aí que veste preto, e vai para cemitério, sei lá o quê. Mas não é muito comum não, normalmente são pessoas que não batem muito bem da cabeça. Em 1 Pedro 2,11 é dito, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma. Nós vamos ver essa palavra, a palavra que já apareceu aqui em João, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o mundo passa e a sua concupiscência. O Pedro está falando aqui para nós nos abstermos das concupiscências. Nós vamos ver que essa é uma palavra, a palavra epitomia, que a gente até comentou sobre ela aqui na semana passada, que é o amor flerte, é o amor paquera, é o amor ficar, é o amor de autogratificação egoísta. Você usa as coisas ou as pessoas simplesmente para se autossatisfazer. O que é o contrário do amor do Pai, que é um amor que não reserva nada para si mesmo, mas que entrega tudo. Esse amor epitomia, ele não dá nada e pega tudo para si mesmo, né? É um amor afeição, vamos chamar assim, né? Então seria, não vos afeiçoeis ao mundo nem às coisas que estão no mundo, porque o mundo passa e aqueles objetos que ele tem para despertar-nos a equivocada afeição também passa. Seria algo mais ou menos assim. E o Pedro está dizendo aqui, em 1 Pedro 2,11, para nós nos abstermos dessas concupiscências, porque elas combatem contra a nossa alma. São coisas venenosas. É gostoso na boca, mas no estômago a coisa vai envenenar. É quando você está na festa do capeta, né? Aí chega o garçom demônio, sexo ilícitos? Não, muito obrigado, eu estou de regime. Aí você se abstém, né? Soberba da vida, glutonaria, bebedice, inveja do vizinho? Não, muito obrigado, eu estou de regime, eu estou me abstendo. Você se abstém. O garçom capetótico vai vir com um monte de propostas. A bandejinha dela cheia de porcaria, lixo e esgoto, né? Você se serve se quiser. Mas o conselho é que você se abstenha. Não, muito obrigado, eu estou de regime espiritual, eu não estou pecando por esses dias. Já em 1 Coríntios 7,31, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, ou não usassem, porque a aparência desse mundo passa. E nós vimos na semana passada que a palavra aqui, abusar, é catacromenoi, né? Catacromenoi. Então, os que usam deste mundo, no caso nós podemos usar, mas nós não devemos catacromenar o mundo, curtir o mundo. O mundo vem e você dá um like para ele, né? Não, eu amo o mundo. O mundo é bom demais, né? Tanta morte, tanta injustiça, foi o que tanta desgraça, tanta corrupção. Como é que jovens? Nós estamos no mundo, nós não somos no mundo. Sim, somos peregrinos e forasteiros, como disse o 1 Pedro 2,11. Também citamos. A gente só se arrasta, né? Nós somos os walking live. São os únicos que estão vivos no monte morto ainda.
Já está se arrastando por aí. Peregrinos e forasteiros, porque o sentido no grego é esse mesmo, de arrastar. Aí chegamos no âmago da questão. De que é que a gente tem que se abster? De que é que nós não devemos nos afeiçoar? O que é que nós não devemos catacromenar? São 3 coisas. Ele fala tudo que há no mundo. E esse tudo se divide em 3 classes de coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos são duas armas que Satanás usa para lidar com o nosso exterior. São 2 tipos de afeições ou concupiscências que trabalham com os sentidos, os 5 sentidos: audição, olfato, paladar, visão e tato. Essas 2 concupiscências, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Já a soberba da vida trabalha na nossa parte mais interior. As 2 primeiras concupiscências da carne e a dos olhos, elas tentam se infiltrar de fora para dentro. Já a soberba da vida é uma arma que ele usa, que ele joga o dardo, é como que usando uma catapulta, ele joga a coisa mais lá no nosso miolão. É algo que nos ataca mais internamente, a soberba da vida. Nós vamos ver isso aí aos pouquinhos. A concupiscência da carne são as coisas que atuam nos sentidos do prazer. São as coisas que atuam no sentido do prazer. E ele usa 3. A zika lá não ataca tal coisa, tem doença que ataca o fígado. Cada protozoário, cada vírus, cada bactéria se especializa em uma parte específica do nosso corpo. Alguns atacam o intestino e por aí vai. Isso aqui é como se fossem essas 3 coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, é como se fossem 3 variedades de agentes infecciosos que o inimigo usa. Cada um tem um alvo específico. A concupiscência da carne, ela é direcionada especificamente para o tato, para o paladar e para o sexo, que são chamados os sentidos do prazer. Então, como disse o Pedro lá, para a gente se abster das concupiscências do mundo, que trabalham contra a nossa alma, uma dessas concupiscências que ele está falando é exatamente a concupiscência da carne, que é aquela que trabalha nos órgãos do prazer, vamos dizer assim, ou nos sensores de captação de prazer. A palavra carne, que todo mundo conhece evidentemente, não está falando de maminha, está falando de lombo, de picanha, né? De chão de fora. Está falando da nossa natureza pecaminosa. A palavra grega aqui é sarx. Sarx. Porque nós temos a carne propriamente dita. Por exemplo, quando veio o dilúvio, esse dilúvio matou toda a carne. Aqui a carne está falando especificamente do hardware. Mas quando a palavra usa a palavra sarx, o vocábulo grego sarx, que também é produzido carne, traduzido carne, está falando da nossa natureza pecaminosa, daquele impulso que Satanás incutiu no primeiro casal e que foi passado para todos os seus descendentes, todos nós humanos. A velha natureza, que já foi declarada morta, que já foi crucificada com Cristo e que nós ainda temos, mas não precisamos usar, porque ela já está mortificada. Então, quando a gente resolve amar o mundo, resolve catacromenar dessas coisas, resolve não se abster e se servir da bandeja do capeta, com relação à concupiscência da carne, nós estamos dando espaço para que Satanás atue na nossa velha natureza. Nós estamos ressuscitando
o nosso velho homem. Esse estudo, esse assunto, ele tem muito a ver com Romanos 6, 7 e 8. Nós tivemos o privilégio de estudar esse assunto, por exemplo, lá no IBPG. Lá no 6, a gente vê a situação desesperadora. Com o pastor Marcos. A gente vê a situação desesperadora do homem, no capítulo 6. A problemática se aprofunda no capítulo 7. E na transição do 7 para o 8, nós vemos que existe uma solução divina. O que Deus fez? Como não tem nada que aproveite, teve um incêndio no Rafael, aí o bombeiro Jesus chegou para fazer o rescaldo, não sobrou nada. Não tem nada mais do Rafa que aproveita. Tem que jogar, varrer tudo para o lixo. Vai ter que fazer um Rafa novinho. Reconstruir o Rafa do zero. É isso que o Espírito Santo faz quando a gente nasce de novo. Ele te reconstrói do zero. Você é nova criação. Porém, Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, na sua didática, às vezes muito fora do nosso entendimento, Ele permite que nós ainda tenhamos presente essas sardes, essa velha natureza, esse cadáver, o qual nós temos que arrastar e submeter pela fé naquilo que está escrito, ao poder do Espírito Santo, para que o Carlos não se levante de novo. Para que todo 31 de outubro, no Halloween, o Carlos não apareça lá todo caindo os pedaços verdes dele, fedorento, stink, como dizia o pastor Marco, e ressuscite, porque ele quer brincar de novo. Ele ainda quer mais sexo, ele ainda quer mais paladar, ele ainda quer mais prazer. Ele vive em função dessa porcaria. Mas ele já foi morto e crucificado com Cristo. Então, pela fé, a gente tem que mortificar isso. A gente tem que, ao invés de apresentar os nossos membros para o pecado, a gente fala: Jesus, segura essa bomba. Dois comentários. Eu não estou usando microfone. Você nem para me lembrar, né, Pangaré? O primeiro comentário é que o motivo de Deus em nos permitir estar com essa carne, a palavra de Deus é bem clara, porque nós somos as testemunhas dele aqui. Sim. Só pra, eu sei que Embaixadores, mas que é testemunho leva os outros, né? Vamos falar embaixador? Embaixadores, mas é a única forma, entre aspas, porque ele é soberano, pode fazer de qualquer maneira, mas é a forma que ele escolheu, para se manifestar através de nós. Sim. Através daqueles que ele salva, ele escolheu manifestar. É ir de pregar, ir de anunciar, e como ouvirão, se não há quem pregue, Isaías. Então esse é o motivo da gente ainda continuar preso a esse corpo, que é a maneira da gente interagir com esse sistema. E... Não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Exatamente. Oração sacerdotal. E a outra coisa que eu queria falar com relação à carne é porque o interessante é que a gente não leva muito em conta o sistema. A gente o cosmos, o mundo? A gente leva em conta a carne, a natureza, mas não leva muito em conta o sistema. E na hora que você estava falando aí do negócio dos olhos, do paladar, eu me lembrei de uma aula que eu tive há anos atrás de sociologia, que a professora fez questão de falar, e ela nem é crente, que todo o sistema mundial, olha só, ela nem é crente, o sistema gira em torno de te dar um prazer, e esse prazer está totalmente vinculado na área sexual. Então, assim, por isso que é tão intenso a questão de pornografia, de revistas, de imagens, internet, porque não é porque simplesmente quer promover o sexo ilícito, é porque o sistema sabe que através disso ele te pega. Sim. Entendeu? Então ele usa, aí ela citou o marketing. O que tem a ver a cerveja com a bonitona servindo como garçonete? Nada. Mas ele sabe que ele vai te pegar o sistema. Ela fala no sistema. E ela usando essa palavra. O sistema sabe que vai te pegar para o consumidor naquela área sem usar isso. Porque ele sabe que o seu olho vai cobiçar. Sim. Então interessante como que... Essa é a próxima concupiscência dos olhos, né? E essa concupiscência é muito usada no sistema. Então acho que eu lembrei. Ele usa e abusa do sistema. E eu lembrei disso assim, ela não permitiu. Então é interessante como que ela aprofundou nesse estudo para falar sobre isso. E também falando sobre, quando você falou do paladar, que é onde Satanás mais pega também, até
concupiscência da carne é paladar, tato e sexo. Que é o que ele mais usa no nosso corpo, no sistema. Até o olhar. Quando você está assistindo uma coisa, não, eu não vontade de comer aquilo. É realmente muito fácil. Ele sabe que o peixe morre pela boca. Ele é muito fácil de pegar. Não, e os olhos são a porta de entrada mesmo. Tem um versículo que fala isso, né? Que a porta da nossa alma são os olhos. Então, esse sistema manipulador de pornografia em todas as esferas, até na esfera... Isso é uma lei de prazer mesmo. Não é porque gera desperta a atenção mesmo. Né? Aí eles utilizam isso para poder te seduzir. Manipular. Naquilo que quer. Te manipula com relação ao consumo. É te levar para o inferno mesmo. Com relação ao consumo, com relação a direcionar a sua vida, às vezes, para aquilo que aquela campanha quer te levar. E aí, por isso, tanta resistência com relação a materiais que o próprio governo federal quer trazer para o setor infantil da educação no nosso país. Uma discussão que está tendo aí. Então, assim, o sistema ele é muito perigoso, embora a gente ache que não, que é uma coisa bem longe, eu não preciso me envolver, eu cuido aqui da minha casa, mas o sistema está ali dentro da sua casa, funcionando assim, ativamente, se você não abrir os olhos. Por isso que fala, não ameis o mundo. Você está amando o cara que vai te matar. Você está amando o seu inimigo. Você está amando o seu algoz. Essa é a concupiscência da carne, aquelas que trabalham com sentidos de prazer. E o objetivo, evidentemente, é laçar e arrastar para a morte. No caso do nascer de novo, não é mais uma morte eterna, mas te anula. Como diz o Bruno dos Martins, o objetivo do inimigo é neutralizar o soldado. Quando o soldado estiver à toa fora da batalha, está ótimo para ele. Outra coisa que não se deve amar, além da concupiscência da carne, que traz autogratificação egoísta, mas trabalha contra Deus, porque a gente fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É a concupiscência dos olhos, que significa as coisas pelos quais o sentido de investigação é contaminado. Na concupiscência da carne são os sentidos de prazer que são contaminados. Na concupiscência dos olhos são os sentidos de percepção ou de investigação, porque o olho nas escrituras dentre outros símbolos, é símbolo de conhecimento, é símbolo de investigação, é símbolo de introspecção, é símbolo de aquisição, de absorção de conhecimento. Então ele tenta nos contaminar quando a gente se deixa levar pelo mundo e começa a ter afeição pelo mundo. Isso, uma das coisas que ele vai usar é essa concupiscência, que entra pelos sentidos da investigação, que é a visão, a audição e o olfato, tendo como objetivo evidentemente básico, primordial e eterno dele, te matar, te roubar e destruir. Então, quando você está comendo, você alimentando de algo que vem do cosmos, que é algo que vem do mundo, você está se envenenando. Pode parecer legal na hora, mas a palavra fala isso em diversos lugares, que vai te contaminar, vai te destruir. É tão bem maquiado que às vezes a pessoa acha assim, não é possível ser tão inocente, uma coisa tão natural. Se fosse descarado, ninguém ia, né? O capeta aparecesse assim, com aquela caracterização que a gente acha que é a dele, né? Com o pé virado para trás e rabinho com tudo, igual, você lembra do Brasinha? Lembra do Brasinha? Esse personagem Brasinha? E a soberba da vida. A palavra soberba é alazoneia. Alazoneia tobios. Bio de vida natural. Você sabe que nós temos dois tipos de vida, a bios e a zoe. Lembra que a gente estudou isso? A bios dois tipos de vida. Existe a vida bios e existe a vida zoe. A bios é a vida natural mesmo, essa cardiológica, física, biológica. E a zoe já é aquela que transcende para a espiritual, que é onde Deus trabalha. Na alma, exatamente, a zoe.
Mas aqui é a alazoneia tobios, é a soberba da vida, que poderia ser traduzido por pompa arrogante. Essa atualmente está bombando. Está bombando. A igreja está mergulhada nessa. Tá, não, a igreja está nadando, está mergulhando. Nadando de bração. Tá fazendo aquele balé aquático. A igreja põe as perninhas para fora d'água e fica balançando. Já viu aqueles negócios que as mulheres rodam debaixo d'água? É nada sincronizado. A igreja está fazendo nada sincronizado na piscina do capeta nesse momento. Tá o mundo, ai que delícia, né? Tá nadando de braçada na soberba. Porque as outras duas, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, se a pessoa for nascida de novo ou não, ela é fácil de ser detectada, é fácil de ser discriminada. Seja padre, seja pastor, seja pai de santo, todos vão igualmente contra esses princípios danosos, né? do adultério, do crime, seja lá o que for, né? Do bom humano, a moralidade, a questão moral é fácil de ser detectada, e de ser condenada, independente da religião, ou do pregador, ou de ser nascido de novo ou não ser nascido de novo. Católicos e protestantes concordam no Congresso com muita coisa e votam juntos. Pode existir um abismo de diferença teológica ou eclesiástica entre eles, mas na hora de votar contra o aborto, os dois votam juntos, que é uma questão moral na qual os dois concordam. Então, condenar a concupiscência da carne, a marvada carne, né? Ou a concupiscência dos olhos, é fácil. Mas a alazoneia é uma coisa mais sutil. É uma coisa mais difícil de ser condenada, porque, primeiro, nós temos uma Bíblia que a maior parte dela, ó, isso aqui é Velho Testamento. Isso aqui é Velho Testamento. Isso aqui é novo. A maior parte dela elogia a suficiência, elogia a abundância, elogia a despensa cheia, elogia os filhos felizes e saudáveis, elogia a fartura. Porque se nós não recortarmos bem a palavra da verdade, não soubermos discernir as dispensações, os tempos que Deus usa e separa, não soubermos discernir Israel como um grupo com o qual Deus trata de uma maneira diferente da forma como Deus trata o outro grupo chamado igreja, aí as coisas se embolam e se misturam. E promessas que são pertinentes a Israel passam a ser abraçadas pela igreja. E nós começamos, bom dia, a nos tornar herdeiros. Meu nome é Silva e eu quero ser herdeiro da família Souza. Eu quero entrar nesse testamento de qualquer jeito. As promessas de Deus para Israel são promessas materiais. São promessas pertinentes à esfera terrena. Eles são o Souza, a família Souza. Eu sou da família Silva, eu sou da família da igreja. Mas eu quero entrar no testamento dos Souzas de qualquer jeito. Eu quero herdar essas bênçãos. Israel já era, matou Jesus. E pediu para o sangue cair sobre eles. Então que caia a maldição sobre Israel, que eles ficam com o Monte Ebal e o Monte Gerizim é meu. O Monte Gerizim é onde tem bênção sim, e o Monte Ebal onde está o mal. Né? A maldição fica para Israel e as bênçãos vêm para a igreja. Não está discernindo que a vocação e a constituição da igreja é completamente diferente de Israel. Infelizmente, tem muitas igrejas, Todas. Com centenas de milhares de membros, Todas. que creem numa bobagem dessa. Eu diria todas. Anula toda Até nós. Anula toda a palavra de Sim. Deus. Não, até nós em maior ou menor grau.
Se você perde um ônibus ou perde R$5, por exemplo, ou você dá uma nota de 20, o cara te dá um troco de 10 e você bobeia, isso acontece. Aí depois, quando você percebe o prejuízo, fala, puxa Deus, eu sou seu filho, o senhor não podia ter permitido isso. Mas em questão de atitude nossa, em questão sim. de o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Sim. Agora, com relação à sã doutrina, Não. essa Não. parte que eu falei, Em infelizmente, termos de ensinamento. ensinamento da sã doutrina, em questão de atitude, Sim. nós sabemos. Mas o espírito de Laodiceia é tão forte presentemente, que eu estou chegando na conclusão disso que eu estou falando já há alguns minutos, a questão da lazoneia, da soberba da vida, ela é mais sutil e difícil de ser detectada, e uma vez detectada, até de ser rejeitada, porque afinal de contas, dinheiro é bom, né, senhor? Conforto é bom, né, senhor? Seja incrédulo, seja espírita, seja católico, seja protestante, todos nós concordamos que cifrão é bom. Ninguém passa por um pacote de nota de 100 e fala, não vou abaixar para pegar isso. Um monte de nota de 100 caída no chão. Ninguém. Não existe um ser humano. Para mim, a melhor capa de disco que existe do mundo é aquela capa de disco que tem um neném mergulhado assim, ó, atrás de um anzol com a nota de dólar. Eu nem sei de quem que é essa capa de disco, mas essa capa de disco é fantástica. Do Nirvana, né? Não é? Um bebezinho assim, a isca dele é o dólar. Ser humano se pesca com dólar ou euro, né? Em último caso, real. Né? Real a gente abre uma exceção. Ou seja, é um espírito que não existe resistência, o espírito da soberba da vida. É difícil encontrar quem condene a fartura, até mesmo dentro dos meios aonde existem pessoas que defendem, pregam e buscam viver essa doutrina. Porque em maior ou menor grau, todos nós flexibilizamos. Existem as igrejas onde isso é pregado prioritariamente, exclusivamente, a questão da prosperidade. É uma distorção da doutrina. Mas mesmo em igrejas, em locais aonde se tem o conhecimento da sã doutrina e sabe que essa ênfase da prosperidade é distorcida, e se tem a consciência de se pregar a obra consumada, que é a nossa função aqui, é pregar e discipular, ainda assim existe uma concessão, uma flexibilização, seja em grupos, seja em indivíduos, em todos, mesmo dentro de uma igreja sadia, nós temos uma tendência a flexibilizar nessa área da soberba da vida, essa área da questão material, exatamente porque é questão material. Eu já ouvi alguém dizer, um irmão muitos anos atrás, falando que a última parte do homem que converte é o bolso. Ele vai convertendo progressivamente em todos os aspectos do seu caráter, mas o bolso é o último, né? Sim, senhor. É uma área assim que eu não gosto muito que Deus mexa, só quando eu preciso. Eu concordo. A minha concordância com você é na parte anterior a essa. Porque isso já partiu para um lado financeiro, eu penso que eu concordo com você até esse ponto que você fala, que todas, se não todas, 99,9%. Eu acho que é 99,999,999. Eu concordo. Por quê? Porque a gente esquece que a gente é enxertado. Esse é que é o grande problema. Sim, essa é uma boa colocação. A gente acaba pegando o sabor da seiva original, desse gosto pelo ouro. A gente não lembra de Israel. A gente lembra de Israel quando agora está na Páscoa, quando acontece um desastre que aparece na televisão, porque no cotidiano a igreja pauta por uma linha independente de Deus. Sim. Ela defende dizendo que não, eu faço, Deus. A gente tem uma linha pautada nas ordenanças, né? Igual você falou, pregar, evangelho, tudo. A gente esquece muito disso, a gente vira e mexe,
e nem é preciso ser muito expert para pensar isso, a gente está sempre nessa linha. Essa linha está sendo afastada. Eu penso que, na minha opinião, claro, cada um tem a sua, penso que é a questão do enxerto. A igreja, ela é um enxerto, ela não é a videira. Ela não é. Nós somos sambos cheios, como é que é a palavra? Entendeu? Existe essa questão básica com Israel, que ela é imutável. Deus se manifestou através dela para o mundo. Então, E se manifesta. com relação a ela, não tem justificativa. Ah, que eles perderam. Pô, você pode falar até que, pode até falar, mas isso já choveu no molhado. A questão não muda. Deus não mudou com Israel, Ele trabalha com Israel. Agora, a igreja, ela tem que se colocar no lugar dela, penso às vezes. Eu acho que a igreja é soberba, muitas vezes. Porque ela tem que se colocar, ela tem que pensar sempre nisso. Será que ela é soberba? Mesmo só não é. Eu acho que ela está enxertada, ela não se... E os evangelhos são claríssimos a esse respeito. Acho que ela não é muito soberba, não. Olha o versículo aqui de Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Será que isso é soberba? Não, não. Então, Não, Deus não precisa de nada, não. Estou com tudo. a palavra ela está sempre enfatizando essa questão. Olha, cuidado, se o natural foi cortado, quem é você? E ninguém nega. Cristo é a cabeça, Cristo é o próprio Deus, no sentido mais amplo da palavra, se quiser colocar ponto final, a questão é, Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas, não sei, a gente pensa assim, tem essa questão, tem essa linha com Deus, mas tem uma linha que a gente anda normalmente nela afastada, a gente não lembra dessa questão de ser. A maioria não lembra. A Elaine quer dar uma bitaca ali. É bitaca ou bitaca? Bitaca. Eu só queria fazer dois comentários. Um eu ia falar antes, quando você estava falando agora do dinheiro, mas antes eu queria comentar o negócio que o Marcelo está falando, que é o seguinte. O fato da igreja ser enxertada não a diminui com relação à dispensação atual. Primeira coisa. Nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da igreja. Porque o que você está tratando é uma condição humana. Não importa se é judeu, se é grego, se é né? Essa condição hoje do judeu, se ele nascer de novo, ele vai passar por ela, independente dele ser enxertado ou não. Né? Então, precisa separar essas duas coisas. É a linha da dispensação. Porque a questão de dispensação com relação a esse enxerto. São duas coisas diferentes e também com relação à natureza que a gente está estudando aqui nesse estudo. Em Romanos 10 fala que não há distinção de judeu ou grego. Então, a condição humana, até o judeu hoje, essa condição que você está expondo aí é para o judeu também, né? Não é só para a igreja, isso que eu estou querendo dizer. E a outra coisa, com relação à questão financeira, a questão de dinheiro, é que eu sempre lembro, não sei se você lembra da Madalena, né, a sobrinha do Sabia? Lembra dela? Eu não Quase lembro. lembrando. No tempo que ela estava na igreja, eu não estava desviado. Um dia ela falou uma coisa muito interessante. Quando fala Madalena, eu lembro do Martim da Vila. Não. Você lembra do Juninho? Do Juninho? Sobrinho do O Zabir? Jonathan. Minha memória não é a melhor Não, coisa. mas tudo bem. Meu pai tem Alzheimer e minha mãe é... Como é que é? Minha mãe esqueci o que ela quer. Só falava uma coisa Um interessante. esquece, o outro treme. Você é um ambulante. Meu futuro é negro. Ela falava uma coisa interessante sobre... Minha mãe tem Parkinson, meu pai é Alzheimer. Tá, sua situação está crítica. Ela falava um negócio interessante sobre o dinheiro, é o seguinte, que as pessoas falam, usam os ditados que não existem na Bíblia. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ela sempre corrige, gente, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o versículo fala o amor... E atende a todas as coisas. Mas fala sobre o amor ao dinheiro, exatamente. Fala do amor ao Que é o que eu estou querendo chegar aqui, é a distorção do uso. Exatamente. E, em contrapartida, tem um outro versículo que fala que o dinheiro atende a tudo. Ou seja, você consegue resolver as coisas tendo um fator de troca. Na época era sal, quando começou,
o escambo, né? Lembra e tal? Já foi sal, já foi carvão, já foi petróleo, hoje é baixo. Então assim, o maior problema, acho, da contaminação hoje é não saber discernir onde que você vai chegar agora. Porque não é o dinheiro em Não si. pode acatacromenar. Exatamente. Que é o que a Abusar. gente falou no começo da aula. Eu só queria fazer esse comentário. Só para complementar aqui, eu acho o seguinte, eu respeito a opinião dele, né, como irmã até, eu respeito qualquer opinião, mas ainda permaneço, porque eu acho que o leque é mais aberto. Sim. O leque é mais aberto. Não é questão de quem tem razão, são dois aspectos da mesma coisa. Claro. Essa é que é a justificativa que as outras igrejas, vamos dizer assim, colocam para justificar isso. É por isso que tem a palavra Deus como final. Essa liberdade é questionada. Porque eles questionam essa liberdade exatamente para justificar esse andamento deles. Essa linha de raciocínio deles. Que a gente está careca de saber que não é Deus trabalhando, é Ele trabalhando para Deus. Sim. Quer dizer, a questão ainda permanece. O Israel hoje, ninguém nega, ela faz parte da igreja quando ele se converte. Aliás, não quando ele se converte, mas quando ele é levado a se converter. Quando o véu é A tirado. colocação é completamente diferente. Sim. Ele não tira o próprio véu, o véu é tirado. O véu é tirado. Ele não passa a ser mais judeu e ligado à velha Ele aliança. faz parte desse corpo. Ele entra na nova aliança através da Ele igreja. passa a ser um membro como qualquer um nosso da igreja. Ele faz parte desse corpo. Mas essa liberdade que a gente acha que tem é que é um perigo. Porque a gente aí... É quando você catacromena. É o que está gerando essas visões. É quando você catacromena, você abusa. E outra coisa, é uma coisa que a gente sempre tem que deixar bem claro, é o seguinte: Israel é um povo específico de Deus e a igreja é outro povo específico de Deus. Dois povos na terra. E quando o judeu nasce de novo, ele faz parte da igreja. E não há distinção. Como diz Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 1, versículo 17, Efésios capítulo 2. Então, o que Deus prometeu para Israel, cumpriu Israel. Aí, quando o judeu nasce de novo, ele não passa a ter ligação à velha aliança, mas tem uma nova aliança, ele torna um membro do corpo. Ele passa a ser herdeiro daquilo que está sendo prometido. Um membro do corpo de Cristo, como todos nós somos membros do corpo de Cristo. Só que, considerando hoje nessa dispensação, a igreja espiritual que Deus trabalha hoje, Deus não esqueceu de Israel. A parte natural de Israel está lá e é um grande testemunho para nós. Nós precisamos manter oração para Israel, orar pelos judeus, porque o tempo se abrevia e quando a igreja for tirada, Deus volta a estar diretamente com Israel. Né? E mais, todos os pactos se cumprirão com Israel no milênio. Senão ele é então, mentiroso. nosso futuro está de uma maneira ou outra direcionada com essa nação, com esse povo. Então nós temos de cortar a palavra de Deus, né? De maneira manejando bem a palavra de Deus e colocando esses dois povos de maneira distinta, uma da velha aliança e da nova aliança, e quando um da velha aliança nasce de novo, é levado a converter, como o Marcelo disse, ele faz parte desse corpo. Né? Não há distinção dentro desse corpo. Né? Ele é igual a um de nós no corpo de Cristo. Ele faz parte do dedo, cujo cabeça é Cristo, Jesus. Então nós precisamos, sim, como igreja, não pegar o que é dado para Israel e falar agora para a igreja hoje, porque isso nós estaríamos roubando algo que é dado diretamente para eles e vão cumprir com eles. Deus não mentiu, Deus não se arrependeu. O que Deus prometeu a Israel com Abraão, Isaac, Jacó, com Davi, Salomão, vão cumprir. Jeremias, Isaías, Ezequiel, vão cumprir todos literalmente com eles. Sim. Depois que a igreja foi tirada. Nós temos uma ligação ao novo pacto a Israel através do sangue do Messias de Israel, Que é um judeu. Jesus Cristo. Pois é, mas a miopia teológica é generalizada. Então, quando se lê o Velho Testamento, tendo já Israel passado, né, a maioria vê assim, Israel já não está mais nos tratos de Deus, aí a igreja assume essas promessas para si mesma. E é muito fácil você pegar
um monte de passagens do Velho Testamento e querer que ela se cumpra só para mim agora, não mais para Israel, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, é Bíblia. Mas a gente tem que saber discernir as coisas. Essa colocação de Geraldo, ela é correta, mas eu penso que ela é perigosa. Porque isso que gera a separação entre o povo de Israel hoje e a igreja hoje está lá em Israel, está com os pezinhos lá, comemorando a Semana Santa. Mas são todos nós. Semana Santa era no mês que vem. Quer dizer, a Páscoa é o mês que vem, né? Acaba criando realmente um estado de guerra, onde o povo de Israel está realmente isolado, totalmente isolado. Como foi sempre na história e ainda permanece hoje. Porque a igreja ainda insiste que ela ainda tem uma possibilidade de escorregar novamente e achar que ela é e que o judeu vem depois. Porque a colocação, apesar de estar sendo feita dessa forma, ela é perigosa porque coloca a igreja à frente de Israel. Não, hoje a igreja está aqui de Israel. Nessa dispensação, a igreja é o povo de Israel. Mas assim, para querer chegar a Deus hoje, nessa dispensação, só por meio da igreja, Jesus Cristo. Mas para Deus não tem outro jeito. Hoje Deus não trata com Israel. Não Deus trata. preserva É só Israel. quando a igreja for tirada. Então não tem jeito. Hoje, Deus não está trabalhando em Israel atualmente, apenas preservando. Exatamente. Porque quando a igreja for tirada, porque aí Deus voltará diretamente com Israel. Ele trata com indivíduos judeus que escapam pelo buraquinho da E porose. como o Marcelo mesmo falou, que são levados à conversão. Eles fazem parte dessa igreja. Mas Israel, nesse momento, está no deserto das nações mesmo. Isso Tá? pode até ser da nossa visão humanamente. Não, é bíblico. Para Deus, o tempo não existe. Não, essa dispensação é bíblica. Então é a meu. Aí nós teríamos de rasgar toda a Bíblia e falar isso, Marcelo. Nessa dispensação, Deus trata com a igreja, não trata com E Israel. daí a igreja fala que não tem nada com Israel. Não, biblicamente falando, é o que Paulo disse, Paulo disse em Romanos 10. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com relação a Israel. É ou não é? Está escrito. Né? Enquanto a igreja está aqui, quando a igreja for tirar Deus, Só voltará tem um israelita que Deus trata atualmente, que é o remanescente judeu que está inserido na igreja. Na igreja. Então, isso é escatologia derbiana básica, tem centenas de versículos que dá esse fundamento, dá base para isso. Então, por isso, não podemos negligenciar Israel. Devemos orar por Israel, devemos amar Israel, mas em relacionamento direto com Deus hoje, Israel está numa situação aguardando a igreja ser tirada. Ela está de molho. Ela é a Gomer trancada no quarto. Está lá no deserto. Falou que antes de Moisés ser já era. Não existe tempo para Deus. Tudo é um tempo. Mas o plano dele se desdobra no tempo. Tanto que nós dividimos. Só fazer um comentário. Ó, tá, já agora estou poupando vocês, que o pastor já me pediu para Mas pode encerrar. falar isso mais do que veio. Eu acho que é válido só esclarecer sim. É porque talvez o Marcelo não está entendendo a questão da escatologia. Que assim, Marcelo, Deus não está preso no tempo. Mas ele tem as promessas. O programa dele está rodando. Uma sequência de coisas, não é? Você entende assim, quando ele falou que ia vir Jesus Cristo, que ia morrer, ressuscitar, ia ter a igreja e tudo. Então, assim, Deus não está preso no tempo, mas ele está preso na própria palavra dele. Tem um período, ainda vai ter um período dos 7 anos, tem um período da igreja. Então, assim, quando a gente fala que nós estamos no período da igreja, não é porque a gente acha, não é a nossa opinião, não. Tem a escatologia toda dividida, talvez a gente depois podia fazer a linha do tempo, Carlos, aquele tempo mundial, tempo que conhecido, né? é muito conhecida, tem várias bíblias também, talvez para dar uma visão maior para o Marcelo. Não acho que para todos nós, acho que é bom. Eu até entendo, não estou falando que eu estou saindo fora da linha, não é esse. Eu estou falando que esse é o raciocínio que a igreja, no geral, usa para justificar. Ela justifica, fala, não, ele perdeu a chance dele, agora é a igreja. É isso que ele usa. Não, mas isso está certo. As igrejas são agora, com relação à escatologia, exatamente o que você falou, as igrejas, infelizmente, principalmente a igreja de Laodiceia, deixa Israel de lado e põe, mas hoje em relação de convida com Deus para poder catacromenar à vontade a Lazoneia Tobias. Não, tá certo. Não é? Carlos, faz aquela linha bonitinha e me manda que eu vou entender a Tobias. Não, tá certo isso. Não é que foi contra, não, que é exatamente é o espírito da época. Mas a igreja de Laodiceia atualmente
acaba de dar a paulada, o golpe de misericórdia, né, de Israel, tira Israel de cena para poder ficar à vontade no uso e abuso Você falou, as bênçãos das benesses do Deus, dono do ouro e da prata, que é obrigado a me abençoar, afinal de contas eu dei meu dízimo. Entendeu? Que abra essa janela do céu e derrama aí, senão eu vou te levar, como é que eu falo, né? Quando você tem uma promissória assinada, você leva no cartório, vou protestar a promissória divina. O Marcelo concluiu bem. Ele Dizimei fala, no Malaquiô. É exatamente o espírito da época, né? E poucos desses segredos que a gente tem com relação à palavra de Deus. Israel não quis a bênção, agora a igreja está usufruindo das bênçãos que ele rejeitou, né? É assim que é a igreja. Dos dois lados. Por isso que agora eu tenho 2 empregos, eu tenho 3 Land Rover na garagem, minha mansão no Morumbi. Tem um iate, porque eu dou dízimo. É porque eu fiz a minha parte, agora Deus tem que me abençoar. Esse é o espírito, esse é o espírito. Pequena parte. É o seguinte. Primeiro, a carne não tem poder nenhum. A alma é aquela natureza que recebe, é aquilo do nosso psique que nos leva a todas essas consequências. Segundo, a igreja só existe uma. As igrejas locais, como nós estamos aqui, mas como ela é composta de homens como nós somos, cada um tem uma opinião. Agora, aquela igreja que está ligada, que nasceu em Cristo, conforme diz que Ele quer a vida, que aquela igreja é que vai se levantar. Agora, quanto aos judeus, nós já sabemos bastante que os judeus vão voltar à situação dele. Mas enquanto os gentios, Deus tiver o Espírito Santo trabalhando em nós, Ele está convertendo o mundo. E a Bíblia diz que também, no meio do povo de Deus, que é as igrejas locais, está ali a erva daninha. Entende? Aqui que nós sabemos bastante. Que é isso que estamos encontrando. Então essas igrejas sofrem tudo isso por causa da nossa natureza, que nós carregamos ruim e levantamos na igreja. Nossa opinião, nosso sentimento, nosso pensamento, mas ele não crê. Se todos crescem realmente na palavra de Deus, as igrejas evangélicas seriam para o céu. E uma coisa que você Mas está o uma inferno. pensamento falou aí que. Mas a nossa natureza não dá. Então nós estamos lutando. Eu estou lutando, o senhor está lutando, estamos lutando para permanecer com a redenção. Nós éramos escravos, estávamos sentenciados à morte. Então tivemos resgatador. Tirou daquela situação e agora nós, como diz alguém lá, eu sei que essa conversa é real, não tem mais para ser vendido. Nós estamos resgatados, Satanás não tem mais direito, esse mundo não tem mais direito, mas isso são os resgatados em Cristo, pelo Espírito Eterno de Deus. São aquelas palavras que o pastor gosta do trono, não sei o quê. Para apresentar a tese real do cristianismo. É o maior poder que existe no mundo. Reconhece Jesus. Mas vamos encerrar? A consequência sou Que eu. já está quase na hora. A consequência sou eu. Eu que sou complicado. E o fantástico, só para você terminar, por favor. Não, mas tem que começar a falar que essa dispensação é de Deus, é o Espírito Santo selando a igreja e trabalhando na igreja. Então, essa é uma dispensação diferente de Israel. O Espírito Santo vinha e voltava à igreja. E só para fechar, que é um negócio que o Marcelo gosta muito de falar do enxerto, nós estamos numa época ao contrário também, né? Porque, eu sei que é alegórico, mas acho que não é bem isso. Não é interessante que nós fomos enxertados e agora nós estamos numa época que eles estão sendo enxertados na igreja. Não fala isso na Bíblia. O que eu gostei mais de tudo que foi falado foi o lance de ter comentado que é enxertado. Então, ao ser enxertado, a gente pega um pouco desse ranço materialista deles. Eu vou beber da seiva do que gosta do ouro. Amém. É isso aí que eu gostei. Vamos lá? Já está quase dando a hora ali.